Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oitavo ano A, oitavo ano B. Hoje nós vamos falar de um tema que eu particularmente gosto muito de falar, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela é tão importante que ela marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. E a ideologia que vai inspirar a Revolução Francesa vai ser o Iluminismo. Então você já sabe do que se trata, né? A Revolução Francesa ela pôs fim ao absolutismo na França. Olha o Iluminismo aí de novo que nós já estudamos. Ó. O Iluminismo, 13 anos antes, vai inspirar a independência das 13 colônias, que nós já estudamos também. Né? Agora o Iluminismo vai inspirar a Revolução Francesa. E por que aconteceu a Revolução Francesa? Primeiro, que a França estava passando por uma crise econômica muito grave e ela ainda vai ajudar as 13 colônias. Lembra que nós falamos disso? Vai gastar um dinheiro que não podia gastar. O sistema político da França era o absolutismo. O rei era Luís XVI. Antes dele, nós tivemos o Luís XIV, o Luís XV e ele, né, Luís XVI. O Luís XIV eu citei porque foi um período de prosperidade econômica da França. Né? O Luís XIV, chamado de o Rei Sol, ele contratou um ministro chamado Jean-Baptiste Colbert. E esse cara fazia o mesmo que hoje o Paulo Guedes, por exemplo, tenta fazer na nossa economia. E esse Colbert ele foi muito bem sucedido, ele investiu na indústria, modernizou a França, e aí nesse período o rei Luís XIV ganhou muito dinheiro, ficou muito poderoso. Ele era tão poderoso, concentrava em suas mãos os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Não existia na França a Constituição, ou seja, aquele conjunto de leis que rege o país. Não. O sistema era absolutismo. Portanto, o rei Luís XIV dizia: L'État c'est moi. O Estado sou eu. Quem manda aqui sou eu e acabou. Então, depois dele veio Luís XV. O Luís XV já percebeu a crise econômica se aproximando da França, né? E aí o Luís XV disse: depois de mim, o dilúvio. E aconteceu o dilúvio. Depois de Luís XV veio Luís XVI. E Luís XVI é quem vai, na verdade, pagar o pato, né? Pagar o pato. Ou seja, ele vai ter que enfrentar a Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, ele vai perder a cabeça. Perder a cabeça mesmo, na guilhotina. Nós vamos falar sobre isso depois. Muito bem. Então eu já falei para vocês que a causa da Revolução Francesa foi uma tremenda crise econômica e o poder absoluto do rei não adiantou nada, ele não sabia como resolver o problema. Ele contratou lá uns ministros, o ministro então examinou as finanças da França e falou: Majestade, olha Majestade, o povo está pagando muito imposto, o povo está pagando muito imposto, o povo não aguenta mais. Nesse período, a França estava dividida assim socialmente, havia uma pirâmide social. Clero, que era o primeiro estado, a igreja, a nobreza, que era o segundo estado, e o terceiro estado, que era composto pela burguesia, alta burguesia e baixa burguesia, né? E o povo. A França tinha 24 milhões de habitantes. Agora, o primeiro e o segundo estado representavam 3% dessa população. O terceiro estado, composto pela burguesia e pelo povo, assim, aí era a grande maioria, né? E, portanto, o terceiro estado, ou seja, a burguesia estava muito ressentida porque ela pagava imposto e via que o clero e a nobreza não pagavam imposto. Que coisa é essa? Somente o terceiro estado paga os impostos? O clero e a nobreza não pagam nada? Então o ministro chegou e falou: Majestade, não pode mais aumentar os impostos lá, a burguesia, o povo não aguenta mais. Para a gente resolver o problema da economia da França, o problema dessa crise econômica, nós vamos ter que cobrar impostos também do clero e da nobreza. O clero e a nobreza, eles não gostaram disso. Já pensou? Olha só, clero, nobreza, imposto.
Nem combina, eles pensaram. Esse ministro está louco. Nós não vamos pagar imposto nenhum, nós somos nobres. Aumente os impostos lá da burguesia. Aí o ministro avisou: majestade, se aumentar os impostos da burguesia, nós não temos mais de onde tirar dinheiro. O terceiro estado já está carregado de tantos impostos. Não pode aumentar. Então, o que aconteceu? A nobreza e o clero não colaboraram. A burguesia, então, lançando mão das ideias iluministas, consegue colocar o povo na rua e aí toma o poder de Luís XVIII. A alta burguesia resolve manter o rei no trono. Ele vai ser agora o poder executivo. Nós, a burguesia, vamos formar uma assembleia, nós seremos o poder legislativo. Nós vamos dar à França uma constituição. O rei não vai poder mais governar sozinho, tipo, l'état c'est moi, o rei, o Estado sou eu. Não. Agora a França terá uma constituição e a burguesia vai participar da política. A burguesia vai poder, já que ela paga a conta, né? Já que ela paga todos os impostos, então tem que participar. Na época tinha um panfleto que rolava que dizia o seguinte: o que representa o terceiro estado, a burguesia, economicamente? Resposta: tudo. Paga todas as contas. Ora, e o que representa o terceiro estado, a burguesia, politicamente? Nada. E o que pretende o terceiro estado agora? Tornar-se alguma coisa, participar da política. Então nós temos essa primeira fase em que a alta burguesia toma o poder com a ajuda do povo. Teve um momento histórico aí que marca o início da Revolução Francesa, que é a tomada da Bastilha. A Bastilha era uma prisão política no centro de Paris, né? E que era uma prisão política. Ali muitas pessoas morreram torturadas, né? Era a prisão de Luís XVI, onde ele prendia as pessoas que desafiassem o poder dele. Quando o povo, liderado pela burguesia, toma a Bastilha e desmancha a Bastilha tijolo por tijolo, uma coisa impressionante. O povo fez isso, a burguesia fez isso, porque a Bastilha era símbolo do poder absoluto do rei. O que a burguesia queria dizer, o que o terceiro estado queria dizer, é que o absolutismo havia terminado e que de agora em diante o rei teria que jurar uma constituição. Mas o rei não colaborava muito não, ele ia fingindo que estava colaborando com a revolução, porque ele estava com um pouco de medo, né? O Luís XVI. E a rainha também, a Maria Antonieta, né? Colocaram na boca dela a seguinte frase: o povo não tem pão que coma brioche, que era aquele pão escuro, né? Aquela coisa que... Ela era austríaca e os franceses não gostavam dela, porque ela dava aqueles banquetes, né? Gastava uma fortuna. Tanto é que apelidaram ela de Madame Déficit, ou seja, só gastava. E o povo passando fome, numa miséria, né? O preço do pão estava lá em cima, a França devendo, problemas econômicos, e o rei Luís XVI não sabia o que fazer. Por isso, então, ele vai ter que enfrentar a revolta do povo e da burguesia, a tomada da Bastilha, e a alta burguesia resolveu poupá-lo, deixou ele ali. Só que o povo se sentiu traído, porque o preço do pão não abaixou. A situação continuou difícil, o povo não participava da política. E a alta burguesia provou que ela só queria mesmo era um poder político, participar da política, o povo que se lasque. Aí o que aconteceu? A burguesia se dividiu entre a alta burguesia e a baixa burguesia. A baixa burguesia era uma classe, uma camada de homens que levava o iluminismo ao pé da letra. E eles queriam liberté, igualité, fraternité. Eles queriam uma revolução que melhorasse a vida do povo. Enquanto que a alta burguesia, os banqueiros e a burguesia ligada ao setor da indústria não estava preocupado com isso, só queria participar politicamente. A baixa burguesia, valendo-se do descontentamento do povo, coloca o povo nas ruas novamente e toma o poder da alta burguesia. Então veja, a alta burguesia toma o poder do rei. O rei é mantido no trono, mas agora não tem mais poder absoluto. E no segundo momento, numa segunda fase, a baixa burguesia toma o poder da alta burguesia.
e começa aí a segunda fase da Revolução Francesa. A baixa burguesia, ela percebe que ela está sendo sabotada pela alta burguesia, né? Ela está sendo sabotada até mesmo pelo rei, pela rainha, por Luís XVIII e Maria Antonieta. Por quê? Maria Antonieta era irmã do rei da Áustria. E o rei da Áustria, também absolutista, ele pensou assim, olha, aquilo que está acontecendo na França não é coisa de Deus. O rei reina por vontade de Deus. O que está acontecendo na França, aquilo lá precisa ser parado. Então eu vou ajudar minha irmã, eu vou ajudar o meu cunhado, né? Então é lógico, ele era irmão da rainha Maria Antonieta, casada com Luís XVI, né? Os reis, né? O rei e a rainha da França. Então o rei da Áustria mandou o exército para atacar a França e para que os poderes fossem devolvidos a Luís XVI e a burguesia voltasse a ocupar o lugar dela. Não deu muito certo, porque aí a baixa burguesia chama o povo, forma milícias, né? Conclama todos a lutarem e rechaçarem o ataque da Áustria. Nesse meio tempo, o rei não colabora, ele escreve cartas para o rei da Áustria, passando os planos de guerra da França. O que ele está fazendo? Ele está traindo o seu país. Ele está fingindo, ele e a rainha fingiam, porque estavam com medo, eles fingiam que estavam colaborando com a Revolução Francesa, mas eles estavam simplesmente traindo a Revolução. Isso foi descoberto, o rei e a rainha serão presos. E aí, nós vamos ter uma fase, um período conhecido como período do terror, que todos aqueles que eram acusados de crime contra a Revolução Francesa, eles eram presos, julgados e condenados na guilhotina. A guilhotina era um aparelho estranho. Eu vou mostrar para vocês agora a guilhotina, para vocês entenderem um pouquinho mais do que eu vou falar, tá bom? Vamos ver então a imagem da guilhotina. Vamos lá. Olha aí, pessoal, vocês podem ver que aqui nós temos uma estrutura, toda ela preparada, montada para cortar cabeças, né? Quando então a baixa burguesia tomou o poder, quando ela percebe que estava sendo sabotada, ela então resolve endurecer contra os inimigos da Revolução Francesa. Todos aqueles que, acusados de traidores, que não estavam colaborando com a Revolução Francesa. Se você não colabora com a Revolução Francesa, é porque você é contra o povo, é porque você é contra os ideais iluministas. Então, você deve morrer. A pessoa ia a julgamento, então, se ela fosse sentenciada à morte, ela era colocada aqui numa estrutura de madeira, né? Essa parte aqui, ó, levantava, a cabeça da pessoa entrava aqui, eles abaixavam essa madeira, de maneira que o pescoço ficava preso aqui. E aqui embaixo eles colocavam um cesto enorme, porque quando a lâmina descia, né, o carrasco então puxava essa corda, liberando essa lâmina. E ela então descia com toda a força, porque ela tem uma madeira em cima também, para pesar ainda mais. Essa lâmina descia cortando a cabeça da pessoa. Quem inventou esse mecanismo foi um médico chamado Jean Guillotin. Daí o nome guilhotina. Por que ele inventou isso? Porque ele dizia que na Revolução Francesa tem que ter igualité. Como assim igualité? É igualité e fraternité. Mas como um mecanismo macabro como esse pode ter fraternidade? É que antes, somente os nobres eram decapitados. Os pobres eram incinerados, enforcados, esquartejados. Eles eram empalados. Eram as mais terríveis mortes para os pobres. E quando fosse um membro da nobreza, alguém que cometesse algum crime contra o rei, então eles eram decapitados, porque a decapitação é uma morte rápida. O carrasco, então, usava como é que se fala? O carrasco ele iria usar, então, um cortador de lenha, né? Um machado. E ele fazia com muita destreza, cortava a cabeça, decapitava a pessoa. O médico Jean Guillotin, um adepto dos pensadores do pensamento iluminista, ele vai falar, não precisa você submeter uma pessoa a isso. Eu criei um mecanismo que vai fazer isso aqui, ó. Então ele vai até a assembleia composta só de burgueses, né?
E assim ele anunciou o seu macabro invento. Ele disse: a lâmina cai como um raio, a cabeça voa, o sangue jorra, a pessoa deixa de existir. E os deputados aplaudiram e aprovaram esse invento, né? Por que a fraternidade está presente? Porque não tem ninguém sendo queimado vivo, esquartejado. Simplesmente ele dizia que a morte era praticamente indolor. A pessoa era colocada aqui de cabeça para baixo, portanto, quando a lâmina descia, cortando, né, o cutelo, o pescoço, a cabeça caía e a pessoa não tinha tempo de sentir dor. Por isso que ele usa a expressão a pessoa simplesmente deixa de existir. Ele diz: a lâmina cai como um raio, a cabeça voa, o sangue jorra, a pessoa deixa de existir. Então foi assim que ele apresentou seu macabro invento à Assembleia de Deputados. A guilhotina, no período do terror, em 2 anos, chegou a cortar 30.000 cabeças. Porque a Revolução Francesa ela dura 10 anos. E esses 2 anos do período do terror, esses 2 anos em que a baixa burguesia estava no poder, né, os jacobinos, eles então botaram para quebrar mesmo, né? Eles foram muito firmes com aqueles que eram contra a Revolução Francesa. Então muitos nobres foram guilhotinados. O próprio rei Luís XVI foi guilhotinado. 3 meses depois, a rainha Maria Antonieta foi também guilhotinada. Olha só que impressionante isso. Beleza? Então é isso aí. Então, pessoal, eu acho que vocês ficaram assim um tanto quanto assustados com o período do terror. E tinha um deputado, né, um líder desse período aí da Revolução Francesa nesse período, chamado Robespierre. Ele era o líder do Comitê de Salvação Pública. Ora, Comitê de Salvação Pública, salvar publicamente, salvar a Revolução Francesa dos inimigos da Revolução Francesa. E quem eram os inimigos da Revolução Francesa? Membros do clero, da nobreza, qualquer um do povo que falasse mal, que reclamasse da situação, poderia ser condenado e guilhotinado. A França tinha um inimigo externo também, que era o rei da Áustria, que estava mandando soldados para acabar com a Revolução Francesa, pois achavam que aquilo não era coisa de Deus, uma vez que no absolutismo o rei reina por vontade de Deus. Eles acreditavam nisso. Então, se lá na França mataram o rei, guilhotinaram o rei, né? Luís XVI será também guilhotinado porque ele se nega a colaborar, né? Então ele, pelo contrário, ele vai trair a França, ele vai passar as informações dos planos de guerra dos franceses para os austríacos, porque na verdade o que ele queria mesmo era que o rei da Áustria invadisse a França, tirasse a burguesia e devolvesse a ele todos os poderes de antes. Mas isso não vai acontecer. Ele é descoberto, ele e a rainha, ele é preso, julgado e condenado, né? Quando ele estava sendo julgado, alguém leu lá e disse: Vossa Majestade está sendo acusado aqui de ter cometido terríveis crimes contra a França. Ele disse: eu os cometi sim, porque não existiam leis que me impedissem. Caramba! Ele estava certo, né? No sentido de que não existiam as leis. Ele era a lei. L'état c'est moi. Mas ele traiu a França, né? Ele fingia que estava colaborando com a Revolução Francesa. Mas ele estava traindo, porque no fundo ele queria voltar a ter poderes absolutos. Lembra disso? O rei concentrava todos os poderes em suas mãos. O executivo, o legislativo e o judiciário. Agora não. A França tem um tribunal revolucionário, né? Que julgam os crimes. Tem uma assembleia de deputados burgueses, né? Que é o poder legislativo. E tem o poder executivo, formado pelo Comitê de Salvação Pública, onde o líder era o Robespierre, porque o rei já era. O rei foi executado, o rei foi guilhotinado. Ele tentou falar algumas palavras na hora lá, mas foi interrompido pelos tambores. E o povo estava lá para assistir à morte do rei. 3 meses depois, o povo estava lá também para assistir à morte daquela que eles tanto odiavam, a Maria Antonieta, né? A Madame Deficit, que gastava muito dinheiro aí, tá certo? Só que
o Robespierre ficou meio que viciado no terror, ele não conseguia mais. A França já tinha conseguido controlar a guerra contra a Áustria, né? Os inimigos internos da Revolução já haviam sido presos, muitos guilhotinados, mas o Robespierre continuava com o terror. E aí o terror se voltou contra ele mesmo, né? A alta burguesia se juntou ao exército e aí eles tramaram, né? A alta burguesia também se uniu aos banqueiros, né? A alta burguesia industrial e a alta burguesia financeira. Os banqueiros é chamado de alta burguesia financeira e o pessoal da indústria é a burguesia industrial. Esse pessoal se une lá nos bastidores e tramaram contra os jacobinos. Os jacobinos são derrubados do poder. O Robespierre também vai para a guilhotina, né? Ele experimentou também a guilhotina. Ele vai ser guilhotinado e aí nós vamos entrar na terceira fase da Revolução Francesa, que é quando a alta burguesia volta ao poder, né? Ela está no poder agora, novamente, e vai restabelecer uma nova ordem aí. O preço do pão começa a subir, muitas conquistas do período anterior que Robespierre tinha conseguido, essas conquistas serão suspensas, né? E aí o povo se sente meio revoltado de novo. Professor, de novo? Já estamos aí quase nos 10 anos de Revolução Francesa, esse povo vai se revoltar de novo, professor? Não, a alta burguesia percebe o perigo e entrega o poder a Napoleão Bonaparte. Então, depois de 10 anos, Napoleão Bonaparte, que era um general muito famoso e que havia vencido várias batalhas contra a Áustria, né, contra a Rússia, contra a Itália, ele havia realmente consolidado a Revolução Francesa. Então, a alta burguesia percebe que o mais interessante agora é entregar o poder a Napoleão. Napoleão, então, vai reinar soberano sobre tudo e sobre todos. E aí, então, a gente encerra a Revolução Francesa e tem início a Era Napoleônica, Napoleão Bonaparte. Mas nós vamos ver agora, no Zoom, né, no nosso encontro lá no Zoom, nós vamos, então, esclarecer alguns pontos desse processo da Revolução Francesa. Até lá, então. Um abração para vocês. Valeu!